Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste caminho de santidade. A santidade, ela é necessária para nós chegarmos ao monte que é Cristo, como dizia São João da Cruz. A santidade é necessária para nós chegarmos ao céu. A santidade é necessária para nós vivermos a vida em Deus e com Deus lá no céu. Sem a santidade é impossível agradar a Deus. Isso está na carta aos Hebreus. E nós vemos agora no Evangelho de hoje, estamos no capítulo 10, versículo 25 até o 37. E olhe bem o que é que está acontecendo. Lembremos que as autoridades religiosas do tempo de Jesus estavam com um firme propósito de pegar Jesus em alguma situação para prendê-lo e, por fim, matá-lo. E nós sabemos muito bem que eles não encontraram nenhuma situação que eles pudessem pegar Jesus para prendê-lo e matá-lo, como eu acabei de dizer.
Mas, naquela noite da Quinta-feira Santa, eles conseguiram de forma injusta condenar Jesus. E o que é que eles estão agora querendo pegar? E qual é dessas autoridades? Lembramos que no tempo de Jesus existiam essas autoridades, os mestres da lei, os sacerdotes, existiam também os herodianos, os fariseus. Essas autoridades, elas formavam um grupo que dava um nome de sinédrio. E foi esse sinédrio que chegou a condenar Jesus injustamente. Mas vejam só, quem é que está questionando Jesus para pegá-lo em alguma situação? Aqui vai dizer que é um mestre da lei. Ele se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, tá vendo? Perguntou: mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Bem, ele está fazendo uma boa pergunta, porque essa pergunta ela é necessária também para nós. Como eu iniciei a homilia, eu disse que nós precisamos ser santos para chegar ao céu. Para vivermos a vida em Deus, nós precisaremos ser santos. Então, ele está fazendo uma pergunta, mas que para ele é cabulosa. Ele está querendo pegar Jesus. Ele não está fazendo essa pergunta com boa intenção. Por exemplo, de repente nós chegamos ali, entramos na capela, diante do Santíssimo Sacramento, ou em casa, diante ali do crucificado, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, o que é que eu devo fazer para ganhar o céu, para entrar no reino dos céus, para ganhar a vida eterna? Aqui nós estamos fazendo um pedido de coração, nós queremos saber o caminho que nós devemos trilhar para chegar no céu. Ele não estava querendo isso, ele queria pegar Jesus. Então Jesus é Deus e Deus é esperto. Jesus então diz para ele: o que é que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu. Está vendo? Jesus devolveu a pergunta para ele e ele responde de forma magistral. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. E aqui, meus irmãos, é preciso ficar bem claro que o Deus que ele está se referindo é o Deus da Sagrada Escritura. Você está entendendo? Ele não está se referindo a um Deus qualquer. Ele está se referindo ao Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus verdadeiro, que depois, com a vinda de Jesus, Jesus vai mostrar que existe mais uma pessoa e depois mostra uma outra pessoa. É um Deus único, aqui a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, que é Jesus, que ele fez essa pergunta, e depois o Espírito Santo. Então, que isso fique bem claro, que não é os deuses fabricados pelos homens, pelas religiões. Pelo contrário, essas pessoas que cultuam esses deuses, eles precisam se encontrar com o verdadeiro Deus. Senão fica assim, amarás o Senhor teu Deus e cada um acha que deve amar o seu Deus lá. Não, é a Santíssima Trindade aqui. Embora eles ainda não tivessem a plena compreensão da Santíssima Trindade. Compreendeu? Então, compreendendo, ele responde de forma clara, né? Ele, porém, aí, depois da resposta, Jesus até o elogia, dizendo: tu respondestes corretamente.
Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, porque, não sei porque ele quis se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Está vendo? Sempre querendo pegar aquilo. Agora, quem é o meu próximo? Então, Jesus conta esta parábola do bom samaritano. Então, entendam bem, é a parábola do bom samaritano. Então, significa que tem o samaritano que é mau? Vamos então compreender melhor diante da parábola que nós acabamos de ouvir. Eu não vou narrar toda a parábola de novo, porque eu quero entrar agora na essência da pergunta que esse mestre da lei fez e que deve repercutir na nossa vida de católico, na nossa vida de cristão. Então, aí conta essa parábola deste homem que foi assaltado. Depois Jesus identifica que esse homem era um judeu. E Jesus diz que na hora que o samaritano, ele diz, mais um samaritano. O samaritano foi passando, estava viajando e encontrou aquele judeu no chão, quase que morto. Então, um samaritano encontra um judeu. Então, tá certo. Então, uma vez que o samaritano encontrou o judeu, ali diz que aquele samaritano se compadeceu. Versículo 33 do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. São Lucas, mais um samaritano que estava viajando. Você vê que Jesus está dizendo, mais um samaritano. Isso aqui é importante. Jesus está frisando alguma coisa que está por trás aqui, que é de importância. Mais um samaritano que estava viajando. Jesus poderia ter dito assim, mais um judeu que estava viajando, encontrou aquele judeu no chão. Não, mas era um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Ele olhou para o judeu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas e, por fim, depois ele levou, deixou na pousada e quando voltasse, deixou 2 moedinhas e quando voltasse ele iria ver como é que estaria o samaritano e depois ele ia ajustar também as dívidas de tudo que ele tinha assumido em relação ao judeu. Então, historicamente, os judeus não viviam bem com os samaritanos. E os samaritanos não viviam bem com os judeus. Viviam em pé de guerra eles. Isso porque, na história, os samaritanos eram uma junção de pagão com judeu. Isso foi na época do exílio que aconteceu isso. Então, os judeus não viam os samaritanos com bons olhos. Então, quando eles viam um samaritano, eles cuspiam no chão. Era um preconceito racial mesmo, porque os judeus se achavam os puros e os santos. Quem não era judeu, para eles estava fora, o pagão estava fora. Ainda mais que era um mestre da lei que havia feito a pergunta a Jesus. E agora Jesus diz o quê? Um samaritano estava ali diante de um homem que, a nível racial, cuspia no chão quando passava perto dele, xingava, desprezava, deixava de lado, dava uma volta muito grande para não passar por perto,
Você está compreendendo o que Jesus está colocando para esse mestre da lei quando ele faz a pergunta: e quem é o meu próximo? Então agora o judeu, ou melhor, o samaritano, estava diante de um homem que faria justamente isso com ele. Desprezaria, deixaria de lado. Talvez se o samaritano estivesse no chão, caído, esse judeu ia passar, não, nem olharia para ele e iria embora. Compreendeu? Então aí dá para compreender porque Jesus ele diz, né, que um sacerdote passou, deixou de lado, depois o levita também passou, deixou ele de lado, foi embora, seguiu o caminho, porque era um samaritano que estava ali, o desprezado. Então agora, de forma contrária, ou melhor dizendo, né? O sacerdote passou, eu me compliquei aqui, mas quero retomar. Então o sacerdote passou, viu aquele homem ali no chão. O outro foi, passou, deixou também ele ali no chão. Foi embora, porque tinham que fazer as atividades próprias lá da vida, do rito, né? Do ritual lá no templo. Mas o samaritano olhou e teve compaixão. Então, quem é o meu próximo, na verdade? O próximo não é simplesmente uma pessoa que é amiga, que está ali e eu passo, eu vejo e ajudo. Jesus está dizendo que o próximo é aquele que está necessitado. E não importa quem é a pessoa. A pessoa que está ali necessitada, que está caída no chão e está precisando de cuidado, pode ser aquele que adulterou, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa que você não quer ver nem pintado. Aquela pessoa que está ali caída no chão, eu vou dar um exemplo assim muito acima dos acimas. É aquela pessoa que pode ter te abusado, que agora está no chão, está caído. Pode ser que aquela pessoa que esteja no chão foi aquela que te assaltou e roubou todas as coisas e deixou você numa miséria. É aquela pessoa que te deu calote. Você está entendendo? Que você poderia, ou eu, no caso, poderia chegar e naquele momento me vingar dela. Dizer ali, agora muito bem, bem feito. E ainda poderia dar um chute lá e até fazer um acabamento, né? Um acabamento no sentido de acabar mesmo. De estar ali a pessoa ainda está viva e chegar lá e fazer o resto, detonar com ela mesmo e ir embora. Mas não, Jesus está dizendo que a compaixão é isso. Ele esqueceu, o samaritano, ele esqueceu de tudo que os judeus faziam com ele. Esqueceu naquele momento. Ele viu uma pessoa, ele não viu o judeu. Ele viu um necessitado. Ele esquece tudo, faz o bem. Fez tudo o que era importante. Curou ele ali, colocou o óleo. Depois, como ele estava em viagem, ele deixou ali naquela pousada, deu as moedas, olha só, deu 2 moedas para ele e disse, olha, cuida dele, quando eu voltar, eu ajusto as contas. Meu Deus do céu. Está vendo o que é amar o próximo e o que significa ganhar o céu?
amar a Deus deve nos levar também a ter amor pelo próximo, porque é assim que Deus nos ama. Nós estamos sempre ofendendo a Deus, era para Deus chegar e se vingar, mas Deus não se vinga, Deus vai dando oportunidade, e todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, com compaixão, Ele nos perdoa. Claro, isso não vai acontecer depois da morte, no dia do juízo, porque não é que Deus não vai ter compaixão no juízo, é que Deus vai justamente dar a sentença de acordo com aquilo que nós quisemos viver. Então é um respeito que Deus está dando. Você não quis me amar, você não quis ficar comigo lá na terra, então agora, por direito de você não querer ter ficado comigo, por direito, então você vai ficar distante também de mim. Você vai para um lugar que não traz felicidade, que vai levar à condenação e que eu não criei para você, eu criei para os anjos decaídos. Mas está entendendo? E aí ganha-se o céu. Então Jesus devolve a pergunta mais uma vez e diz para ele, então quem é? O próximo diz aquele que teve mais misericórdia. Só entra no céu quem tiver misericórdia. Quem tiver amor para com o outro. Aquele que perdoa, que dá o perdão. Ninguém entra no céu com ódio no coração. Ninguém entra no céu sendo vingativo. Só se entra no céu amando. E aquele samaritano demonstrou o que é o amor, através dessa parábola que Jesus contou. Então, vai agora você e faça o mesmo. Que Nossa Senhora nos ajude a viver a verdadeira santidade para nós ganharmos o céu. O bem não pode ser feito somente para os nossos amigos. Devemos fazer o bem aos nossos amigos, mas muito mais aos nossos inimigos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.